Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês novamente, mais esse domingo, e buscando em Deus esse momento tão precioso de estarmos na presença de Deus juntos, ainda que distante, mais uma vez, mas esperamos que em breve possamos estar juntos, congregando juntos, presencialmente. Creio que isso não vai demorar, mas é muito bom retornar a estar com vocês. Gostaria de ler com vocês uma passagem no livro de Salmo 150, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar e vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. E mais essa noite, Senhor, juntos com os nossos irmãos que estão nos seus lares, que estão, Senhor Jesus, às vezes em lugares remotos, nos ouvindo nesse momento, nos juntamos, Senhor, para juntos celebrar o Teu nome, para juntos louvar o Teu nome. Então, Jesus, recebe a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, de todo o nosso coração aquilo que o Senhor é digno de receber, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. Vamos adorar a Deus? Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por nós morreu, em nós derrama o amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso
imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tem ciúme de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúme de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e
salvação. És a minha rocha, a minha segurança, e os lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite, queridos. Mais uma vez, estamos aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Feche seus olhos, mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, nos rendemos aos teus pés, Senhor, nesta noite, pedindo ao Senhor que fale conosco, tenha liberdade, Senhor, de falar com cada um de nós, todos, em cada casa, Senhor, que estamos entrando através dessa ministração, que o Senhor possa estar falando aos corações, falando, Senhor, ao espírito de cada um, transformando, Senhor, os teus propósitos em realidade na vida de cada um. Pai, tira os impedimentos, tire tudo aquilo que possa atrapalhar a compreensão, Senhor Jesus, da tua palavra, do seu evangelho, que seja o Senhor a ministrar, que seja o Senhor a nos capacitar para que possamos, cada um de nós, exercer, Jesus, o chamado, exercer, Senhor, e cumprir os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, nos rendemos aos teus pés e te pedimos, fale conosco, em nome de Jesus.
Amém. Esse versículo, ele tem uma razão pelo qual eu quero trazer e meditar com vocês aqui hoje. Quero pedir para vocês a liberdade de ler uma passagem aqui de um livro que eu já li há um certo tempo e que eu voltei a ler novamente. Eu creio que muitos de vocês já leram, e quem não leu, eu recomendo que leia. O nome do livro é Uma Vida com Propósito. Aliás, o nome dessa ministração, o título que eu dei a essa ministração é Uma Vida com Propósito. É só um trechinho, gostaria de ler para que depois a gente retomasse. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal. Sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade é muito maior que sua família, que sua carreira ou mesmo que seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, pelo sentido das nossas vidas, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa. Perguntas como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? Mas concentrarmos nos mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Isso me fez lembrar um exemplo meio simples, mas eu creio que encaixa bem dentro disso que a gente está conversando nesse momento. Eu comprei um móvel para minha casa agora esses dias, e aí chegou a encomenda e eu fui abrir. Foram 2 caixas. Quando eu desmontei, tinha um monte de tábua, um pacotinho cheio de parafusos, cheio de pecinhas. Eu olhei para aquilo lá e falei: meu Deus do céu, como é que eu vou montar isso aqui? E comecei, aí veio um esquemazinho dentro da embalagem, e eu comecei a olhar para montar e levei tempo, mas montei aquilo lá. Mas eu só não consegui montar porque tinha um esquema do fabricante onde ele dizia como fazer as coisas, de que maneira encaixar cada parafuso, cada tábua. Depois de pronto, parecia que não deu trabalho, parece que aquilo lá veio certinho, né? Mas por que eu consegui? Consegui porque eu olhei as instruções do fabricante, porque ele sabia como fazer aquilo e para que serviria aquela peça montada. Montei, tá bonitinho. Assim é a nossa vida, né? Existe um propósito de Deus para mim e para você. Um propósito que nasceu no coração de Deus. No livro de Jeremias mesmo, capítulo 1, abra lá, capítulo 1, a partir do verso 4, Jeremias 1, 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Ou seja, te santifiquei, te separei para o trabalho do Senhor, te separei, e para as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse:
Não digas, sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Lendo essa passagem, o versículo 5 diz: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, ou te separei. Para as nações te dei por profeta. Então, nós podemos ver que antes que Jeremias, diz a palavra, que antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já tinha preparado, já tinha um projeto de vida para ele. Vamos imaginar que Deus idealizou um projeto e precisava de uma peça para que se cumprisse esse projeto. Uma peça única. Ele falou, eu preciso de uma peça assim, de uma pessoa com essas qualidades, com essas virtudes, até com defeitos. Uma pessoa singular, para que se cumprisse o projeto que nasceu no coração de Deus. E aí ele formou Jeremias no ventre da mãe dele. Assim ele formou a mim, assim ele formou a você no ventre de nossa mãe. E nos preparou, nos separou para esse projeto. E aí ele começa a trabalhar na nossa vida de um modo individual, assim como esse móvel que eu falei. Ele sem montar é um monte de tábua, um monte de parafuso, que não serviria para nada. Mas depois de montado, depois de terminado, preparado, com as suas gavetas, com tudo que tinha, dava para perceber para que ele seria usado. Então ele estava pronto para ser usado para o projeto para o qual ele foi idealizado. Assim é a nossa vida, Deus tem um projeto. Às vezes nós somos uma pérola bruta na mão de Deus que precisa ser lapidada. E aí o Senhor prepara, nos capacita e nos envia, assim como ele enviou Jeremias para profeta das nações. E então eu e você somos pessoas projetadas por Deus para cumprir um propósito de Deus. Esse versículo que eu iniciei aqui, Jeremias 10, 23, que ele diz, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha eu dirigir os seus passos. Eu estava conversando com meu filho esses dias, e ele veio me pedir conselho sobre uma proposta de trabalho que ele recebeu. Aí ele me contou tudo, e para que vocês tenham uma ideia, assim, no começo desse ano, final de fevereiro, início de março, ele também recebeu uma proposta de emprego, e uma empresa por uma outra empresa, ele prestava serviço a essa empresa. E ele recebeu uma proposta de trabalho para essa empresa. E depois de conversar com a esposa e tudo mais, ele aceitou a proposta, era uma proposta muito boa, e ele foi trabalhar lá. Mas aí eles pediram para que ele fizesse os exames médicos e tudo mais. Nesse processo de marcar o exame médico, começou essa situação da pandemia, né? E aí ele teve que ficar em casa. Os exames médicos foram adiados, né? E ele ficou naquela dúvida, será que vai ter, será que não vai ter? Enfim, passou algum tempo, marcaram o exame, ele foi fazer o exame médico e ficou esperando o retorno. Ele passou os exames médicos e tal, começou a trabalhar. Em seguida, a esposa dele testou positivo para a Covid-19. Aí ele comunicou à empresa e a empresa mandou ele ficar em casa. E ele ficou mais 15, 20 dias em casa, naquela quarentena, esperando como que ia ocorrer a situação, e nisso tudo aquela dúvida, será? Eu saí da outra empresa, agora estou aqui, então aquela preocupação natural, será que eu vou ser admitido mesmo? O pessoal vai mudar os planos, né? Porque as empresas estavam demitindo pessoas, não contratava, demitia, ou então fazia negociação com horário de trabalho. Vocês sabem tudo como funcionou esse período, né? E as empresas estavam demitindo, muita gente perdendo emprego. E foi quando ele foi chamado para voltar a trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar,
para surpresa dele, naquela mesma semana que ele voltou a trabalhar, criaram uma nova função dentro da empresa e ele foi promovido nesse período onde tudo estava agindo ao contrário. Ele foi promovido nessa empresa. E ali ele recebeu uma função maior dentro da área dele, uma responsabilidade maior, sem nem ao menos ter começado, praticamente não tinha trabalhado ainda. Aí ele veio me perguntar: pai, eu recebi essa proposta de um outro emprego lá em São José dos Campos, o que o senhor acha? Eu falei: olha, filho, primeiro você tem que pensar se você já cumpriu o propósito de Deus nessa empresa, porque nós temos convicção de que foi Deus que te colocou nessa empresa, que foi o Senhor que abriu essa porta de emprego, onde não se abria a porta de emprego, dentro de tudo isso que eu já coloquei aqui para vocês, e você está trabalhando ali, então você precisa saber se você já cumpriu o propósito de Deus ali. Ou melhor, às vezes nós pensamos que Deus tem um propósito que é através da minha vida para agir dentro de um lugar, e de repente Deus nos coloca em algum lugar, ou faz alguma coisa na nossa vida, para cumprir o propósito dele na nossa vida. Como eu disse, às vezes nós somos uma pérola bruta na mão de Deus, precisamos ser lapidados. E de repente eu falando para ele, você também pode estar sendo lapidado por Deus nessa empresa para algo maior que Deus tem para você aí no futuro. Então ore, converse com a sua esposa, porque sua vida vai mudar radicalmente. Não facilite para Deus. Deus não precisa disso. Dificulte para o diabo. Coloque uma proposta para essa nova empresa que vá cobrir o seu ganho e o ganho da sua esposa. E mudança e tudo mais que você vai ter mudando de São Paulo. Ele fez isso, conversou com a esposa e mandou uma proposta. A pessoa falou que não tinha condição de pagar aquilo para ele. Então ele retornou e está trabalhando, está em paz, está dentro da empresa. Então nós temos que ter esse cuidado de saber que Deus tem um propósito para nós e que não é nosso, como diz a palavra, Jeremias dizendo: eu sei, o Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Quando nós temos a convicção, assim como Jeremias falou, e nessa passagem, nesse versículo, tem algo muito importante, que é o início do versículo, ele diz assim: eu sei, ó Senhor. É importante que eu saiba, que eu tenha convicção que os meus caminhos não são meus, os meus caminhos são do Senhor. E ele prossegue: e que nem é do homem que caminha ou dirigir os seus passos, não é do homem que caminha, então do homem que anda, do homem que prossegue no caminho que Deus deu para ele, que continua caminhando, executando, cumprindo o propósito, se colocando à disposição de Deus, mas não parado, não estagnado, porque como Deus pode dirigir o passo de alguém que está parado, de alguém que não se move, de alguém que não tem iniciativa, de alguém que não caminha. Então, não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Jeremias também disse que Deus disse para ele que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. E antes que ele saísse da madre, ele falou: antes que você saísse da madre de sua mãe, eu te separei e para as nações te dei por profeta. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, e nós precisamos caminhar, nos deixar conduzir por Deus, né? Isso nos faz lembrar da passagem de Números, capítulo 13 e 14, eu não vou ler aqui, mas se você quiser ler, leia na sua casa, leia aí depois, quando fala do propósito que Deus tinha, quando ele libertou o povo, os hebreus, da escravidão do Egito, e que esse povo, depois de ser liberto, entraram no deserto em direção à terra prometida. Eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo a alcançar a terra prometida. E muitas vezes, assim como esse povo que murmurava, que reclamava, que olharam para trás, muitas vezes as dificuldades em meio à nossa jornada nos leva a desanimar, nos leva a nos cansar, nos traz lembranças do Egito, das coisas que nós passávamos, até nos leva a desviar do propósito e não perseverar em andar, assim como aquele povo parou no deserto, começou a murmurar, começou a blasfemar, começou a se lembrar daquilo que eles tinham, não se importava com a escravidão, mas não queriam, mas estavam cansados,
porque não chegavam na terra prometida, e murmuravam e reclamavam, e tomaram atitudes que não foram aquilo que Deus tinha para eles, de perseverar, de continuar, de deixar que Deus dirigisse os passos deles, apesar de Deus já ter feito tantos sinais na vida deles. Às vezes Deus já fez tantos sinais na nossa vida e mesmo assim a gente às vezes murmura, nos sentimos cansados, desanimados de continuar, às vezes nos desviamos dos propósitos de Deus. E esse desviar, eu queria fazer um parênteses aqui, nós podemos até ter boas e legítimas intenções e nos afastar do propósito de Deus, fazendo o que Deus não nos deu para fazer. Abra lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Ele fala acerca dos dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o que diz a palavra? Que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E ele dá esse dom a quem ele quer, do modo como ele quer. E às vezes, com boas intenções, nós tomamos a frente e começamos a fazer coisas que não é aquilo que Deus tem para mim ou tem para você. E com o passar do tempo, aquilo começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, você começa a se cansar, deixa de ter aquela leveza. E a palavra de Deus diz que o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. Né? Então, quando nós estamos bem encaixados dentro daquilo que Deus nos deu para fazer, tudo se torna leve, tudo se torna mais tranquilo de ser feito. Ainda que difícil, ainda que passemos por lutas, ainda que passemos por dificuldades, pois a palavra diz que no mundo teremos aflições, ainda que muitas barreiras se levantem, nós continuamos animados, continuamos a fazer, porque aquilo não é um peso, não é um fardo, aquilo é tranquilo, porque nós estamos encaixados exatamente naquilo que Deus nos deu para fazer. E quando nós começamos a buscar em nós mesmos, buscar dentro de nós, como eu li daquele livro de Uma Vida com Propósito, centrar em nós os objetivos de vida, nós falhamos. Porque o propósito do homem é egocêntrico, é centrado nele mesmo, e o projeto de Deus ele é coletivo. Então, quando nós estamos encaixados dentro do propósito de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, quando nós estamos encaixados direitinho, nós funcionamos com leveza, funcionamos de acordo com a vontade de Deus, e o projeto de Deus se cumpre. Não apenas para nós. O que vem para nós é consequência daquilo que fazemos. Agora, o projeto maior de Deus é para o corpo de Cristo. É para que nós possamos ser o corpo de Cristo aqui na terra, onde Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. No livro de Marcos, capítulo 13,
A palavra de Deus diz assim: e sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar significa caminhar, prosseguir, andar. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, nós prosseguimos, nós não paramos no meio do caminho. Filipenses capítulo 13, Filipenses capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu vou até antes, versículo 11, Paulo dizendo assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele diz: olha, queridos, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu continuo caminhando, eu continuo deixando que Deus dirija os meus passos, porque os meus passos não são meus, os meus caminhos não são meus, são do Senhor. E as coisas que eu já fiz, ou que eu não fiz, que ficaram para trás, eu me esqueço dela e prossigo para o alvo. Eu continuo caminhando e deixando que Deus conduza os meus passos para o prêmio da soberana vocação. Nós não podemos nos esquecer que não é do homem o seu caminho. Assim como Jeremias disse: eu sei, Senhor, eu sei. O primeiro passo é ter essa consciência, é saber, é ter convicção de que não somos nós que dirigimos nossos passos. João capítulo 1, versículo, acho que é o versículo 12, Jesus diz assim essa passagem, né, que Jesus ele veio para que os seus não receberam, mas a todos aqueles que crerem, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós cremos, que nós nos entregamos para o Senhor, a nossa vida não nos pertence mais, ela pertence ao Senhor. E muitas vezes nós falamos que entregamos, mas queremos continuar dirigindo os nossos passos. Deixe o Senhor dirigir o seu passo. Deixe o Senhor dirigir a sua vida, conduzir a sua vida. Porque o que Ele tem para você, que Ele tem para mim, nós não podemos nem imaginar, porque é muito maior os nossos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para mim e para você é muito maior do que os nossos. Os projetos de Deus para mim e para você são maiores do que o nosso. Eu e você somos instrumentos, somos uma peça na mão de Deus, que Deus forjou de uma maneira especial, única, para cumprir um propósito que nasceu no coração dele. Você é importante para Deus. Quero, para terminar, ler uma passagem aqui. É um salmo, todo mundo conhece, Salmo 37, de 1 a 6. Diz assim, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele te fará sobressair, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você é uma peça importante para o Senhor. Deixa o Senhor te usar da maneira que Ele quer.
aonde Ele quer, do modo que Ele quer. Muitas vezes nós achamos que nós temos capacidade para fazer muito mais do que aquilo que fazemos, mas o Senhor te fez para ser esse instrumento na mão dEle, aonde Ele te colocou. Assim como o corpo. Nós não podemos dizer que a unha é inferior ao dedo, porque se não tivesse o dedo não teria unha. Enfim, cada parte é muito importante no corpo. Você é importantíssimo no corpo. E é importante que eu e você estejamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, para a glória do Senhor, para que o Senhor seja honrado, glorificado, para que o objetivo do Senhor aqui na terra se cumpra através da minha vida e através da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a prosseguir para o alvo, entregando, Senhor, os nossos caminhos ao Senhor definitivamente, Pai. Eu sei, ó Senhor, que os meus caminhos não são meus, são teus. Eu sei, Senhor Jesus, e quero que o Senhor conduza e dirija os meus passos por onde eu for, por onde eu passar, assim como de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa estar falando ao coração, à mente, ao espírito de cada um agora, entrando em cada lar, trazendo paz, Senhor, desfazendo todas as mentiras do inimigo, que de alguma forma está tentando desanimar aqueles que estão caminhando, Senhor. Muitos estão parados com lembranças do passado, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa renovar a fé de cada um, prosperar os caminhos de cada um, Senhor, e que todos, Senhor, possam, nesse momento, Pai, discernir o lugar exato de onde Ele deve estar. Então, Jesus, nos conduza, Senhor, nos conduza de acordo com a Tua vontade, porque nesse momento, nós todos, Senhor, entregamos, Senhor, os nossos caminhos definitivamente para o Senhor. Nós não queremos apenas, Senhor, que sejam palavras lançadas nesse momento, mas nós queremos, Senhor, que verdadeiramente isso venha a acontecer, Pai. Que nós possamos meditar, entregar, deixar que o Senhor decida os nossos caminhos e nos entregar em suas mãos até para sermos lapidados, para que possamos, Senhor, brilhar a Tua luz com mais intensidade onde estivermos. Por isso, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada família, cada casa, cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pense nisso, você é importante para Deus, você é uma peça singular do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos seus filhos, Pai, aonde quer que eles estejam. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.